Bom trabalho para você. São 10h14. A gente está acompanhando com muita atenção a questão do clima, não só no período de chuvas, mas no período de seca, porque afinal de contas nós já passamos por períodos muito delicados com relação ao abastecimento de água. 2014, já se passaram 11 anos de 2014, mas ele é muito presente ainda na nossa vida, né? A falta d'água, a crise hídrica que nós passamos e a questão hoje do Cantareira, a questão hoje dos rios aqui da nossa região, a construção da represa de Amparo, especialmente Pedreira e Amparo, né? Aqui para nossa região, abastecimento de água na nossa região. Esses temas acabaram sendo norteados nesses últimos anos, e o consórcio PCJ também tem analisado isso com bastante afinco. Tanto que um relatório divulgado pelo consórcio PCJ, o boletim hidrológico, né? Em relação aí aos dados de dezembro, apontam que na região da bacia, ou das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, caíram 285 milímetros de chuva, quando o esperado para o mês era de 163 milímetros, portanto 74% acima da média histórica. No Cantareira, choveu 33% acima do esperado para o mês. O nível dos reservatórios subiu para 50,3%, 50,2%, só que no ano passado, nesse mesmo dia, 22 de janeiro, o índice do sistema Cantareira estava em 71,6%. E para a gente entender, né, exatamente o que esses números trazem de preocupação ou não, né, para quem acompanha esse nível das águas e comportamento também da população na utilização desse recurso, a gente conversa com o Francisco Laos, que é secretário executivo do PCJ, que está conectado com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Francisco. Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe. Um excelente 2025 para vocês e todos os nossos ouvintes da CBN. Muito obrigado, bom dia. A impressão que a gente tem é que sempre o número está negativo, Francisco. A gente esperava sempre mais chuva, mais abastecimento. É isso mesmo? Olha, o problema é que nós já estamos há décadas vivenciando os eventos climáticos extremos. Ano passado, nós abrimos aqui o ano, lançando juntamente com vocês, justamente a Operação Estiagem 365 dias em 2024. Uhum. E agora, nesse momento, estamos lançando oficialmente, com vocês também, a Operação Eventos Climáticos Extremos 2025, 365 dias. E por que isso? Porque ao mesmo tempo que nós tivemos até euforia, né, ao longo de toda a bacia, nós tivemos um outubro com 28% de chuvas, de precipitações acima das médias históricas, novembro 66%, dezembro 74%, e em janeiro nós já estamos com 53%, até o dia de hoje, abaixo das médias históricas. E no nosso querido Cantareira, que tivemos, né, em outubro 8% acima das médias históricas, em novembro 4%, em dezembro 33%, estamos agora em janeiro até o dia de hoje com 54% abaixo das médias históricas. Uhum. Estamos com Cantareira com 50%. Nossa torcida é porque as chuvas permitam a gente entrar abril, como sempre se deseja, acima de 70%, mas o que nos faz refletir é estamos em eventos climáticos extremos. Então nós vamos alternar euforias com situação de alerta. Vocês mencionaram na abertura da notícia a situação de alerta. Então eu diria que nós temos que estar em situação de alerta. Se essas chuvas abaixo das médias históricas persistirem, nós teremos que essa operação Eventos Climáticos Extremos ter, como sempre tivemos nos anos anteriores, uma ação conjunta com a imprensa, com toda a comunidade, com as companhias de saneamento, prefeituras, universidades, ter uma ação conjunta. Porque nós, ao contrário de outras regiões do Brasil, nós já vivemos numa região de eventos climáticos extremos. Então, nós na estiagem temos uma disponibilidade natural 50% daquilo que necessitamos. Então, precisamos sim do Cantareira, precisamos sim dos reservatórios municipais, como Santa Bárbara, Indaiatuba e outros municípios que mantêm reservatórios municipais, Valinhos,
Precisamos de todos esses reservatórios. E, querida Sandra e Felipe, o nosso alerta aqui na CBN várias vezes, infelizmente, não aconteceu. Quando chove, se nós não tivermos local para armazenar a água, ela vai para a Argentina, porque nós somos afluentes do Rio Tietê na margem direita, tanto Piracicaba quanto Capivari e o Jundiaí, os 76 municípios neles envolvidos. Então, nós precisamos, sim, desses reservatórios que vocês também mencionaram, que esperamos que em 2 anos estejam prontos, né? O de Pereira em Prado, e temos também o do Piraí em Salto, que também está em obras, serão importantíssimos. Nós precisamos agora, que ainda está chovendo, limpar as nossas cisternas para quem tem, seja ela de indústria, seja ela de comércios, grandes balcões comerciais, galpões comerciais, para que essa água não vá para a Argentina. A Argentina já tem até um porto lá em Rosário, eles já estão quase afogados de tanta água. Então, nós precisamos, sim, estar em alerta. Estamos em alerta. Comemoramos até dezembro e em janeiro entramos em apreensão. Então, todas as medidas de uso racional, de contenção e de preparação para armazenamento, se teremos chuvas seguras até março, cada gota terá que ser armazenada, porque nós vamos, talvez, acreditamos, infelizmente, que precisar de todas essas gotas. E aí depende da consciência da população como um todo nesse consumo, assim como também dos gestores de buscar os recursos para essa estrutura de armazenamento e de tecnologias também. O que a gente tem hoje disponível para melhorar, né, nesse quesito, Francisco? Então, Sandra, a má notícia é que nos últimos anos, né, as grandes fontes de recursos, nós temos tanto para tratamento dos efluentes, que aí melhora a qualidade da água dos rios, quanto a construção de novos reservatórios. Essas fontes de recursos, principalmente a fundo perdido, foram cessando, né? Tivemos no ano passado o PAC, que liberou um quantitativo financeiro grande, mas depois, por dificuldades financeiras, por enquanto essas liberações ainda não aconteceram. Nós conseguimos aqui, num trabalho conjunto da família PCJ, Comitê, Consórcio, Ares, o GAEM, todos, que grandes projetos fossem aprovados, mas estamos aguardando esses recursos. Então, o que nós precisamos? Outras fontes de recursos praticamente não existe. Existe, sim, os rios vivos do governo do Estado, que está indo bem, está liberando principalmente para desassoreamento de calhas, isso facilita a circulação das águas. Agradecemos ao governo do Estado. O PRODES da ANA estava para sair, mas questões financeiras, o programa de esgoto tratado ainda não saiu. Então, na realidade, temos as fontes de recursos. E essa é a boa notícia. Nosso comitê de bacias, né, os comitês PCJ, ele tem recursos disponíveis e agora você pode protocolizar projetos não só por demanda, você pode protocolizar projetos 365 dias por ano. E agora um desafio aqui para as concessionárias privadas e todos que tenham acesso. Nós lançamos agora os recursos reembolsáveis nos comitês PCJ. E são valores financeiros significativos. E os projetos não foram protocolizados ainda. Então, os que desejarem, entrem em contato com o consórcio, nós estamos afinados com a Fundação Agência de Bacias PCJ e vamos passar a receita de bolo de como chegar nesses recursos. Porque recursos a fundo perdidos, no PAC e outros programas, né, como disse do Água Limpa do governo de São Paulo, eles estão praticamente extintos ou comedidos. Então, nós temos que usar a própria estrutura do Comitê de Bacias, utilizar as parcerias que a gente pode realizar nos municípios, com as empresas, com as universidades, com a sociedade civil, porque estamos em eventos climáticos extremos. E não sei se vocês viram, eu não comemorei em nenhum momento as chuvas no final do ano. Então... Eu comemorei assim, com euforia. Comemorei sim, como técnico que sou, agradecendo muito a Deus e a todos que contribuíram com isso. Mas, ao mesmo tempo, como eu participo e acompanho os eventos climáticos extremos desde que eles iniciaram, eu sei que isso pode reverter no dia seguinte. De repente, ficarmos 3 meses sem nenhuma gota de chuva. Então, o que nós temos que fazer é agradecer a vocês da CBN, que sempre abriram espaço para que a gente abra para a sociedade
Querem dialogar? Vamos dialogar. As associações de bairros, vamos dialogar com as instituições técnicas, universidades, como que a gente estabelece um planejamento de eventos climáticos extremos. Um planejamento de eventos climáticos extremos é diferente de um planejamento de estiagem, porque a estiagem normalmente é de abril até setembro. Depois, ufa, ficamos na bonança. Não, eventos climáticos extremos duram 365 dias por ano e são imprevisíveis. E ainda tem aquele casal espanhol que gosta de entrar em litígio, El Niño e La Niña, que quando eles entram em litígio, todos nós pagamos um preço muito caro. Então, com o apoio de vocês, abertos à sociedade, vamos dialogando, nos preparando, em algum momento, comemorando, mas, acima de tudo, estado de alerta é a recomendação. Mas, sim, sem alarmismo. Sim. Estamos com Cantareira com 50%, os reservatórios municipais, como eu mencionei aqui, de Santa Bárbara do Oeste e de outros municípios, estão na sua plenitude. Vinhedo deu um bom exemplo ano passado, construiu mais um reservatório. Nós tivemos Corderópolis inaugurando mais um reservatório municipal. Então, as construções desses reservatórios municipais, embora o armazenamento não seja tão elevado, mas se ele atende 50%, 60% do município, já está maravilhoso. E Sandro e Felipe, e eu sou sempre o chato de lembrar uma coisa, nós temos quase 6 milhões de habitantes nos 76 municípios do PCJ. O crescimento mínimo de 1% faz com que a cada ano nós teremos que providenciar água para mais 60 mil pessoas. Então, não é só fazer a lição de casa da população que já existe. Nós temos que estar sempre planejando, executando obras com ou sem recursos, se vira nos 30, para que a gente possa superar os eventos climáticos extremos. Não falamos mais só de estiagem agora. Ô Francisco, você falou, né, que está aberto para essas discussões, né, com a sociedade, Sim. Como tem sido a procura para esses diálogos? Que a gente até acompanhou ontem, teve um evento sobre essas questões de mudanças climáticas, dos extremos climáticos aqui na nossa região. O consórcio tem sido convidado? Sim, o consórcio, inclusive, ele tem uma postura um pouco diferente de outras entidades, né? Como nós somos uma associação de usuários da água, né? Dos 76 municípios, 43 é que são associados e temos 23 empresas, então nós atuamos como associação de usuários. Então, nós atendemos as demandas. Então, quando existem as demandas, né? Eu estou para decretar a calamidade. A gente une a equipe toda, todas as parcerias e vamos equacionar. Então, o consórcio tem sido convidado mais para questões de crise. Nós preferimos ficar em questões de crise do que em questões de sensibilização. Nós temos aí TNC, SOS Mata Atlântica, as próprias derivadas do Greenpeace, que são entidades que já fazem a sensibilização macro, né? Nós estamos numa região de estresse hídrico crônico. A nossa equipe é bem reduzida. Então, nós vamos nas crises e preferimos, muitas vezes, falar com quem está com o problema, para imediatamente já procurar as parcerias, recursos financeiros que forem necessários para equacionar aquele problema e já partir para o próximo. É uma questão de sensibilizar, naquele momento mesmo, né? De talvez sentir... As universidades como a Unicamp, o Unesp, o USP, que já fazem esse trabalho, contam conosco. Tipo assim, nos convidam para ser palestrantes, estamos sempre presentes. Mas nós somos que nem corpo de bombeiros, sabe? Nós estamos sempre em plantão, em alerta. Por quê? Porque, como associação de usuários, nós temos que atender o usuário da água. E o usuário não é só a companhia de saneamento, é o usuário final, que é o cidadão, é a indústria e a agricultura, né? Então, o perfil do consórcio é mais assim: nos chamem para a emergência, que nós já chegamos com a equipe toda, e outras entidades da família PCJ, que são maravilhosas, o próprio GAEMA promove eventos excelentes, com consistência, estão cobrindo essa outra parte. É família PCJ de mãos dadas, cada um fazendo aquilo que lhe compete mais, o que lhe tem mais expertise nas suas ações e nas suas estruturas. E o espaço sempre aberto, viu, Francisco? Agradecendo sempre por essa atualização também do trabalho. É uma alegria estar com vocês na CBN sempre. Obrigada mais uma vez, Francisco.
Obrigado a vocês. Um excelente dia, um excelente ano para todos. Excelente dia, Francisco Laos. E ainda existe uma expectativa